Olá, pessoal. Estamos aqui com a primeira live, fique com elas. Um pouquinho diferente do que nós imaginávamos, né? Eu aqui de repouso em casa, enfim. Primeiro eu queria dizer assim que eu fiquei muito triste, né? E muito assim pelo fato de eu ter tido que cancelar tantos dias de atendimento. Então, duas semanas de cancelamento, várias cirurgias esse mês. Então, realmente foi um período assim difícil, né? O fato é que várias pessoas souberam, né, que eu não estava bem e começaram a mandar mensagem aqui no direct, pessoas que eu também não conheço, que passaram por situação semelhante, né, de infecção por Covid e que ainda mantinham sintomas, né, ainda mantinham vários sintomas. Então, eu conversei, né, com a Adriana, que é cardiologista e é clínica também da nossa equipe, da nova clínica. E aí a gente decidiu fazer a live para falar um pouco sobre essa questão das complicações pós-infecção por Covid. Eu já tinha tido um episódio, a primeira infecção foi em fevereiro de 2020. Naquela época a gente nem sabia direito que o Covid estava aqui no Brasil. A gente não sabia ainda que o Covid estava aqui, mas possivelmente eu peguei de alguém que, enfim, viajou e tudo mais. Então, eu tive basicamente febre, muita dor no corpo, diarreia, e perdi o olfato por um mês, né? Então, eu fiquei um mês sem olfato, ninguém sabia ainda que o Covid dava isso. E aí passou aquela coisa toda, isolamento, aquele período. E depois de um tempo a gente descobriu que o Covid realmente dava essa alteração de olfato e todo mundo falando, Thalia, foi isso que você teve, foi isso que você teve. Mas de fato eu fiz os exames e não tinha o IgG, né? Não tinha anticorpos para... Adriana daqui a pouco está entrando aqui, deixa eu ver se foi ela. Não. Então eu não tinha os anticorpos para Covid, então sabia que não tava imune. E aí agora recentemente, né, deixa eu chamar a Adriana aqui, ela já ia entrando também. Deixa eu botar aqui, acho que eu consegui. Agora, recentemente, eu comecei com muito cansaço, tô contando aqui como é que foram os sintomas iniciais, Adri. Então, eu comecei com muito cansaço, febre, uma falta de ar, um cansaço muito forte mesmo. E aí, esses sintomas, apesar de ter passado o período de infecção, esses sintomas foram persistindo, principalmente o cansaço, e aí, enfim, a gente começou a investigar, e tomografia normal, e eu mantendo, e realmente a suspeita ficou de alteração cardíaca, e por isso eu estou tendo que fazer esse repouso. Então hoje eu vou falar bem mais devagar do que eu costumo, e vou tentar não falar tanto como eu costumo ficar falando, né, Dri? Combinamos isso. Mas a ideia é realmente a gente falar sobre essa questão da complicação e desses sintomas pós-infecção. A Adriana, eu conheci a Adriana em 2012, se eu não me engano, na UNB, no HUB, e nós passamos aí um ano, pelo menos, juntas lá. Depois de um tempo, ela foi para São Paulo, fez um monte de curso, especialização lá, e eu tive a oportunidade de dormir na casa dela algumas vezes, quando eu estava lá também. Então, a gente tem uma proximidade muito forte. E agora, a gente é sócia, então a gente tem uma clínica junto, né? A gente está na obra, mas a gente já considera que ela existe, né, Dri? Não, E já tá junto. então a Adriana é cardiologista, mas acima de tudo, todo cardiologista faz clínica médica antes, né? Mas alguns ficam focados basicamente na parte cardiológica mesmo. E a Adriana não, a Adriana é médica para valer. Ela vê o paciente como um todo e isso é o que deixa a gente tão assim seguro e tranquilo, né? Por ter ela na equipe, enfim. Adriana, se você quiser falar um pouco sobre a sua Tá. formação antes, né, da gente começar a parte. Tá, boa tarde, né? Primeiramente, meninas, queria agradecer a Thalia o convite, né? Quando ela falou desse convite, eu falei, Thalia, você tá bem para fazer isso? Você vai fazer essa live deitada.
E se acontecer qualquer coisa, a gente para a live e continua outro dia. E essa foi a minha grande preocupação de começar a live hoje, foi da Thalia aguentar até o final, né? Mas muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todas. Bom, então eu fiz medicina na UNB, foi quando eu conheci a Thalia, e eu já gostei muito da Thalia, porque eu já achava ela uma residente top, ela sabia tudo, além de gineco, ela sabia tudo de clínica, então eu gostei muito dela, já foi um amor à primeira vista, né? Aí eu fui para São Paulo, realmente, eu fiz clínica médica lá na Unicamp, fiquei lá 2 anos, e eu até pensei várias vezes em fazer só clínica, porque eu gostava muito. Mas aí o meu coração pela cardio me chamou para cardio e eu fui fazer cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Ele é um instituto que não é tão conhecido no Brasil todo, é só em São Paulo, né? Mas ele está entre os 50 melhores, as 50 melhores instituições de cardio do mundo. Então eu super me orgulho de falar isso. Depois eu voltei para Brasília, fiz ecocardiograma aqui, e aí depois eu voltei para terminar o meu mestrado lá no Dante, que é um mestrado mais voltado para infarto e para pessoas que têm doenças nas coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, né? E aí é isso. E agora a Thalia me chamou para fazer esse projeto lindo, que eu estou super empolgada. Essa noite eu nem dormi pensando em um monte de coisa da clínica. E tá super E legal. eu E mandando vocês coisa de precisam conhecer. madrugada, né? É, Eu sem dormir, assim, vou mandar mensagem para elas. é. E aí agora a gente não para de pensar nisso e vai ficar muito legal a clínica, né? Vai sim. Muito bem, Adri. Mas Então, a gente realmente recebeu várias mensagens, né, do pessoal falando desses sintomas aí pós-infecção. Então, não sei como é que você quer direcionar, com o que você prefere falar primeiro. não, então, é assim, eu vejo muita gente falando assim, né? Nossa, o coronavírus não dá em nada, as pessoas têm coronavírus e fica tudo tranquilo, é uma gripe besta, eu sou jovem, eu posso pegar e não vou sentir nada. E, assim, eu escuto isso há um ano, né? Tem um ano que eu trabalho com coronavírus. E eu escuto isso diariamente, né? Não, tudo bem, eu sou jovem, se tiver problema, eu tenho preocupação com os meus pais, e ok. Mas a verdade é que há um ano eu vejo gente da nossa idade, de 30, 40 anos, já tendo complicações de Covid. Inclusive, já peguei criança gente de 20 anos com complicação, né? E criança também com complicação. Então, assim, o que eu costumo dizer é que o coronavírus ele tem um impacto muito grande social, né? Muito assim, e a Isolamento gente também, né? isolamento, essa questão de emprego, da economia, Difícil. que realmente deixa a gente nesse cenário de saber para que lado que eu vou. A impressão que eu tenho é que as pessoas consideram que são duas balanças, né? Uma da economia e uma da vida. E eu acho que as duas é a mesma balança, tá tudo envolvido e é tudo uma catástrofe só, né? E assim, quando as pessoas me perguntam de repercussões pós-Covid, eu acho que as principais são envolvendo o nosso psicológico, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um medo absurdo, medo do isolamento, medo de sair. Quem teve perder um parente com toda essa situação de luto né, do luto da perda, quem ficou internado, né? Tem pessoas que ficam internadas 2, 3 meses para depois se recuperar. Então tem o transtorno pós-traumático, né? Tudo isso eu acho que é uma É. repercussão também muito catastrófica, né? A questão do isolamento, de você ter receio de passar para, que nem eu fiquei aqui, né, de passar para minha mãe, de passar para meu padrasto, e aí ia ficar com a Melissa junto, não ia, como é que ia fazer essa questão? Então, realmente, é um impacto muito grande mesmo. E assim, sua mãe deve ter querido te ajudar, né? E você fica assim, e aí, eu aceito ajuda ou não aceito? E aí eu É, entrego a Melissa, e aí a Melissa passa para ela, e aí eu fico exato. bem. A gente optou E por deixá-la aqui. e é uma situação assim, né? Que todo mundo fica com medo, né? E aí eu vou ajudar a pessoa, minha mãe, eu quando eu tava suspeita, e o meu bebê, a minha mãe queria vir. Eu falei, mãe, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar a Covid e vai ser pior para todo mundo, né? Mas aí É, todo mundo fica nessa angústia, né? Então eu quero ir para ajudar, mas eu não posso ir para ajudar, né? isso. E aí é isso, ansiedade, depressão, que eu acho que a gente vai, talvez até o coronavírus melhore, eu acho que vai demorar muito para melhorar, mas quando melhorar, a gente ainda vai ficar com Ainda vai essas ter, né? sequelas, né? Que É. talvez sejam as que mais vai demorar a ir embora, né? O que todo mundo fala mesmo é a questão do cansaço, da mialgia, né? Dessa questão que parece que tem impactado a maioria.
e muitos ficaram com dúvida porque eu comecei a falar de pericardite e ninguém sabia direito o que que era. Então, até se você puder explicar sobre isso pra gente também. Então vamos lá. Com relação ao coração, o coronavírus, isso a gente já conseguiu ver logo no começo, né? Logo no começo, quando começou na China, a gente já começou a ver muito caso de alterações no coração, né? Tanto pacientes que chegavam ótimos, não sem sintoma gripal nenhum. E aí a gente ia para um quadro de infarto na hora que a gente colocava na mesa, que era para ver qual era o vaso que entupiu, estava tudo limpo, não tinha vaso entupido de placa de gordura, mas tinha lesão de coágulo, né? Coágulo formado pelo coronavírus. E aí, ok, as pessoas começaram a melhorar, e aí a gente via que dava realmente muito infarto, dava muita arritmia, e aí vinha uma alteração que era após, que podia acontecer durante a vigência do coronavírus, mas que alguns pacientes melhoravam, inclusive, e aí tinham a vida normal, e a gente começava a fazer eco, e a gente começou a ver no eco que tinha outras alterações, que é a danada da pericardite, do remo pericárdico, e alguns pacientes, que é, por exemplo, até que se assemelha, né? Eu tenho um cansaço, eu estou muito cansada, eu não consigo fazer as coisas. Engraçado que eu deito, só melhora se eu deitar de bruços, só melhora se eu ficar na posição como se eu estivesse rezando. Melhora se eu fico em pé, mas se eu deito eu não melhoro. Aí vai para tomo normal, ou com pouca alteração que não justifica. E aí a gente faz o eco, né, que é até um exame obrigatório em paciente que está internado, em paciente que tem caso mais grave, em pessoas que tiveram Covid e vão voltar a treinar mais pesado, tem que fazer o eco, né? E aí a gente começou a ver esse derrame pericárdico com a pericardite, né? Então aqui eu tenho um coração, né? Aqui essa é a posição que o nosso coração fica, né? Então aqui, esse foi até um presente da Thalia para mim. E aí o nosso coração, eu considero ele como se ele fosse uma casa. Eu costumo dar esses exemplos para os meus pacientes. Então ele tem uma estrutura física, que é o músculo cardíaco, né? Que é esse músculo aqui, eu vou tentar abrir meu coração. E tem o músculo, né? Então é pelo músculo que ele contrai, e na hora que o músculo contrai, ele joga sangue para o corpo inteiro. Ele tem uma estrutura que é a estrutura elétrica, como se fosse uma estrutura elétrica da nossa casa, que a gente precisa disso para o coração contrair. Então o coração só bate porque tem um gatilho elétrico que fica estimulando. E ele tem uma estrutura hidráulica, que são os vasos sanguíneos que levam oxigênio através do sangue para o coração, né? E além disso, a gente tem uma capa que protege o coração, que é o pericárdio. É uma membrana. São duas membranas. A membrana que segura ele de verdade, que a gente chama de membrana visceral, que é bem coladinha. E a outra que fica bem coladinha com ele também, que é a membrana para fora. As duas ficam bem coladinhas sempre, exceto quando tem um líquido, que é o líquido pericárdico, né? O coronavírus, como alguns outros vírus, ou algum caso de lúpus, alguns cânceres, podem colocar água, né? Fazer com que, como se fosse uma água, é um líquido. Entre uma e outra, né? Entre uma e outra. E aí é como se o nosso coração ficasse assim, ó. Envolto numa água. Tirar então, um print aqui. Já tirei. Tirou? Então, aqui, dentro é como se a membrana que estivesse dentro ficasse coladinha e a membrana mais externa ficasse assim, mergulhada no meio d'água, né? No meio de um líquido, né? Não é uma água, mas é uma forma mais simples de eu explicar sem fazer muita ciência, assim, também. Aí, ok. Então, esse é o derrame pericárdico, né? E a pericardite é a inflamação dessas duas membranas. E a inflamação dessas membranas, ela pode envolver todo o pericárdio, ou seja, quando envolve todo o coração, ou só um pedaço dela, né? E o líquido também. O líquido pode ser que ele fique envolvendo todo o coração ou pega só uma parte maior. Por exemplo, pega mais as partes direitas do coração, né? Então, algumas vezes, se não faz o exame completo do coração, não pega o derrame pericárdico, né? E aí é isso que acontece. E essa alteração, ela não necessariamente pode acontecer em vigência do corona. Então, ela pode acontecer dias depois. Então, a pessoa até já passou do isolamento, mas ela continua sintomática. E muitas vezes, talvez ela nem tenha sintoma. E aí, às vezes, eu pego para fazer o eco, e aí eu tô fazendo o eco da pessoa, aí eu pergunto, achado, né? Você teve coronavírus? Nossa, eu saí do isolamento tem 15 dias. E aí é o derrame pericárdico. Algumas coisas, como tireoide, pode dar. Então, algumas vezes a gente nem percebe que tem derrame pericárdico, né? No meu caso,
o que chamou a atenção, assim, para mim é porque eu fiquei com um cansaço mesmo, assim, que ainda estou, né? Pra, tipo, prender o cabelo, para comer. Então, hoje eu tô um pouco melhor, mas ontem eu ainda senti muito cansaço para comer. Então, uma coisa, assim, muito intensa, realmente, um sintoma muito intenso, né? Então, as pessoas que tiveram, né, o Covid. Quer dizer, a gente não está mais transmitindo agora, já passou o período de isolamento, mas se continua com sintoma, precisa realmente procurar um atendimento, né? Porque não quer dizer fazer um Isso. exame obrigatório, mas É. precisa procurar o atendimento de um médico que esteja atento, né? Não é isso, Sim, Adri? sim, tem que procurar, porque algumas vezes eu até escuto assim, eu não tô bem, mas ok, eu vou ficar bem, é assim mesmo. Algumas vezes não é assim, e tem tratamento, né? Então, algumas situações que envolvem o coronavírus, eles têm um tratamento e aí podem te dar uma qualidade de vida mais rápida, né? Então, assim, o derrame pericárdico, ele some sozinho, mas a pericardite, quem tem pericardite pós-Covid, e a gente entra numa questão que a gente está fazendo tratamento pericardite pós-Covid, igual faz para as outras pericardites virais, né? Porque ainda a gente Não não tem sabe, né? nada comprovado do coronavírus, que é uma doença que tem 1 ano. Mas as pessoas que começam a tratar pericardite com anti-inflamatório, elas falam que tem uma melhora da dor muito importante, né? E algumas, a gente deixa o anti-inflamatório até 15 dias ou melhora dos sintomas. Mas muita gente fica não precisa chegar aos 15 dias, porque já refere uma melhora muito grande nessa parte da dor, né? Que é o É. sintoma mais comum E eu vou na até pericardite, reforçar né? que se você está assistindo essa live porque teve, né, um quadro semelhante ao meu, eu não tive dor. Então todo mundo acha que vai ter um problema no coração, vai ter dor. Eu tive um leve desconforto em alguns momentos durante a respiração, mas mesmo assim eu nem prestei muita atenção nisso. Era realmente O o cansaço. cansaço e as alterações, né, de saturação, batimento cardíaco, que não estavam melhorando também. Mas o que era notado normal, sem examinar, era só o cansaço mesmo. Então, realmente as pessoas precisam buscar ajuda, né? É. E aí foi graças que fez o eco, né, Thalia? No meu caso, Porque acabou sendo, porque aí já teve. viu o É, derrame e tudo, começou a isso. tratar e aí teve a Exatamente. melhora, né? Mas aí essa Perfeito. questão de ficar postergando, né? E a minha grande preocupação é pessoas que não estão completamente boas, né, curadas, e aí Isso, voltam a fazer atividade física, né? isso. Porque E fora isso, isso. E fora essa questão do derrame pericárdico e tal, tem outras alterações cardíacas também, né? Que pode, que ele pode dar. tem. E aí o corona nessa estrutura física que eu falei, né, que parece uma casa, então o coronavírus ele pode, durante em vigência, fazer o infarto e depois do infarto ele pode deixar sequelas, porque se uma parte do coração morre, a pessoa pode ficar com o coração fraco para sempre, né? E nem sempre durante a internação essa alteração é vista. Então é algo que pode acontecer, né? Tanto que assim, a gente sempre fala, paciente internado sempre tem que pedir eletro. A dosagem de troponina é um marcador inflamatório para a COVID, mas também quando ela estoura a gente fica de olho, porque alguns pacientes não vão ter dor no peito de um infarto, né? E aí essas alterações do infarto podem repercutir a longo prazo. Além disso, pode dar muita arritmia, que é quando o coração bate descompassado, ele começa a bater muito rápido. Ou então, a gente até pegou pacientes que tiveram um coração com batimento de 30 com coronavírus. Isso pode acontecer também. E o coronavírus pode agir ou por mecanismo, né, o nosso corpo que a gente chama de inflamatório, que é quando o nosso corpo ele entende que o corona é um agente externo, e aí ele combate, só que o nosso corpo combate de forma tão violenta o coronavírus que ele acaba atingindo as nossas células também, né? E aí ele acaba atacando ataca os nossos pulmões, os rins, e aí ele pode atacar o músculo cardíaco, né? E é até o mecanismo que ele ataca também o pericárdico, essa camada que envolve o coração. E aí, quando ele ataca o músculo Miocardio. cardíaco, é o que ele dá miocardite também, né? E aí ele pode também fazer que a alteração que a gente fala que é a mais precoce, que é ele dificulta o coração a encher adequadamente, que é que é a diástole que a gente chama, né? Que é quando o coração ele até contrai, consegue jogar o sangue direito, mas ele não consegue relaxar para receber o volume de sangue que está vindo do nosso corpo, né? E aí esse é o problema, que ele também pode dar essa alteração
diastólica. Então, ele pode trazer em consequência, ele tem consequências em todas as partes do coração, né? A mecânica do músculo, a eletricidade, o dos vasos, o pericárdico e o líquido do pericárdico, né? Isso pode acontecer. Perfeito. E que outras complicações, assim, vocês têm visto, Adriana? Sem ser cardíaca? A gente tá pegando muita neurológica, né? Inclusive com alteração de olfato, né? Então, assim, para quem também. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu só perdi o olfato e agora eu tô sem sentir. O olfato, ele é um mecanismo de proteção nosso, né? A gente percebe. E o paladar, né? Então, a gente percebe que uma comida está estragada, que é quando a gente cheira ou come. Então, se a gente perde o mecanismo, esse mecanismo protetor, a gente pode até comer algo estragado e não perceber, né? Por quê? É Porque é o verdade. nosso mecanismo de proteção. Então, se você, por alguma... E assim, 80 pessoas... Assim, isso é uma discussão que tem gente que fala que na literatura é raro e tal, mas a gente já chegou a ter estudos que mostram 80% de alteração de paladar, né? Desses, a maioria se recupera e rapidamente 2 meses, mas tem pessoas que gastam 4 meses e até tem pessoas que demoram 6 meses para ficar sem sentir o olfato e o paladar. Então, muita gente fala assim, é normal no corona. É normal, mas não é o ideal, né? Porque você pode É pegar uma comum, né? infecção, é É comum, mas você comum, pode mas pegar tem uma, que. você pode pegar uma infecção, né, gástrica, e aí por causa disso ter uma complicação, né? Nesse cenário até existe o que a gente fala que é treinar o nariz, né? Então tem um Uhum. treinamento pós-Covid para quem perdeu o olfato, que é ficar cheirando, né? Cheirar café, cheirar fruta, cheirar perfume, porque isso ajuda, é como se fosse uma fisioterapia, né? Para conseguir Uhum. voltar a sentir mais rápido. Legal. Aí tem a síndrome pós-Covid, né? Que é o mais comum também, que são as pessoas que ficam muito cansadas, que elas ficam muito fracas, podem ter dor nas articulações, muita dor de cabeça. E aí Dor de a cabeça eu fase. tive também. Muita dor de Você fala, cabeça, né? você fala. Uhum. E aí as pessoas começam a ter, né, um quadro de dor muscular, o corpo dói, o corpo está pesado. E aí isso é a síndrome pós-Covid, que é essa resposta exacerbada no nosso corpo. Aí faz todos os exames, está tudo normal, mas a pessoa ainda não está bem. Então é a síndrome pós-Covid, que no começo muita gente nem acreditava que ela existe, mas é algo real, né? Voltando ao neurológico, pode dar AVC também, pode dar muita enxaqueca, pode exacerbar a enxaqueca, pode dar outros tipos de dor de cabeça, pode dar inclusive convulsão, né? Então, todas são alterações que são possíveis de acontecer. Muita outra alteração que a gente está vendo bastante, principalmente pacientes que internam, são alterações renais, né? Até pacientes que É, perdem o rim perdi um parente muito querido agora recente, um tio meu, de com alteração renal alteração também. renal. E aí, quando a gente vai falar, né, para o familiar, nossa, ele tá com alteração renal, ele precisa de hemodiálise, a pessoa fala, nossa, mas ele não tinha problema nenhum no rim. E aí, realmente, ou é secundário à gravidade da doença, e aí a pessoa está entubada, precisando de muito medicamento, e aí acaba que o coração bate mais fraco, e isso pode tudo alterar o rim, mas pode ser o próprio coronavírus que ataca o Que rim e aí ataca dá diretamente, né? repercussão Uhum. diretamente, é. Outra alteração que a gente vê, assim, o corona ataca quase todos os órgãos, né? Então tem, por exemplo, alterações do vaso, pode dar embolia, pode dar trombose. Algumas vezes embolia, que é a embolia pulmonar, pode dar alteração, repercussão no coração, até que fica a longo Sim. prazo. O meu grande E receio era esse mesmo. A minha hipótese era que eu estava tendo uma embolia mesmo. uma embolia pulmonar. Esse eu tava. Esse era o. Porque e embolia pulmonar é uma alteração super comum. E até assim, é uma alteração pode ser durante a vigência do Covid ou pós-Covid mesmo. Então, assim, eu já cansei de pegar paciente que foi para casa, ótimo, deu 2, 3 dias, volta com embolia pulmonar. Então, e assim, isso é uma grande discussão, né? Isso é tão comum que a comunidade médica faz estudos para ver. A gente trata com medicamentos para ralear o sangue e aí nem ter a embolia, ou não, ok, a gente deixa uma dose baixa de anticoagulante para, né, de uma forma para evitar e a longo prazo. Então, isso é uma discussão que ainda a gente vai ter um estudo que vai sair daqui a uns 40 dias sobre isso, mas por enquanto a gente não tem indicação de tratar com anticoagulante, a gente só faz uma dose que a gente fala que é profilática, né, para evitar para quem está internado já.
E outras alterações que eu vejo falar muito, que eu vejo muito assim os pacientes reclamar, é queda do cabelo, Ah, isso né? aí, gente, meu marido tá percebendo. Então, assim, vocês estão vendo o tanto que tá caindo, né? Então, assim, eu tô percebendo, já até, inclusive, mandei manipular aí alguns, enfim, para ver, mas realmente tá É. caindo bastante, bastante. Tá caindo bem, assim. Começou tem uns 3 dias, mais ou menos. É, não, inclusive eu tive uma colega que é dermática, ela tratou uma paciente que ficou careca. Ela ficou careca, ela perdeu todos. Então, assim, e a queda de cabelo, para mim, é uma das É, alterações mais comuns, só que muita gente passa batido, né? Meu cabelo sempre cai, cai muito, e aí passa batido mesmo. E pode acontecer muita mancha na pele, tem alterações de é. mancha, que é muito comum em criança, né? Até o meu bebê, na época que eu tava com suspeita, o meu bebê começou a aparecer. E aí eu fiquei assim, gente, é Covid, não é Covid? Porque ele começou a ter diarreia. Foi daí que eu falei com a Thalia, Thalia, olha esse tipo de mancha, né? Ela falou, acho que é picada de aranha, porque a Melissa teve parecida, né? Eu fiquei, gente. Então, assim, Foi. tem livros falando assim, quais são as alterações de pele, que pode dar todas. Então, é um assunto muito complexo, né? E as É. alterações psiquiátricas, né, que a gente já tinha começado a falar lá no começo da live, que são alterações também que ficam, né? Além disso, descrição de diabetes, né, que é com alteração no pâncreas pode dar. Então, ou seja, alteração Tireoide, para né? todo. Tireoide já tem descrição de alteração ocular também. Então, pode ter vários tipos de alterações, né? Tive paciente com perda de memória também, algumas alterações nesse sentido. E pelo É, cansaço também, mas também perda de memória direta. síndrome pós-Covid, tá lá a perda de memória e de concentração, né? E aí a gente fica nessa. Tem a perda de concentração, mesmo da pós-Covid, mas tem também a perda de concentração pela situação de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, que também se sobrepõe, né? É verdade. É verdade. Eu acho assim, um ponto que eu sempre falo, né? Que as pessoas precisam ter um médico para chamar de seu, né? Uma pessoa que já seja a médica que acompanha a vida dela, e aí numa situação dessa de algum sintoma, alguma coisa, a pessoa ter, né, um socorro realmente para acionar, porque é crônico, né? Vai demorar, e aí se você não É, tem um suporte, eu falo porque, gente, foi terrível para mim, assim, sabe? Cara, eu sou médica, eu tenho acesso a coisas que uma pessoa normal acaba não tendo. E eu não falo nem por questão financeira, eu falo por questão de facilidade mesmo, pelo fato de você ter, assim, tantos conhecidos médicos, tantas amigas, tantas pessoas, e fácil, né? E de fácil acesso, né? E fiquei com tantas dúvidas ainda assim, até o socorro, e a gente, não, fechou, beleza, é isso, perfeito. Então, é algo assim preocupante, né? As psicólogas estão aí com um é. grande desafio, né, de suprir essa demanda e tem uma importância enorme, sem dúvida. Não, e assim, Também, né? a situação, né, Thalia, que graças a Deus a gente tem acesso, né? Mas eu fico pensando assim, e a população que não tem como, né, de saber. E assim, e os hospitais estão numa situação que realmente tem que internar quem está muito grave, porque quem não está. Aí a gente tem que priorizar, infelizmente, né, na nossa estrutura de saúde. E aí eu fico. Assim, o ano passado, quando eu trabalhava com Covid, eu ficava assim, fazendo ligação para os pacientes, e várias vezes eu falava assim, gente, eu vou ajudar essa família inteira, porque eles não têm como ir a uma UPA porque a UPA está superlotada. E são coisas que ninguém sabe, né? Então, assim, se você não é atento, você não vai saber que porque assim, o coronavírus é muito falado, ataca o pulmão, é uma gripe simples. E aí, a pessoa pega uma gripe simples, mas está com falta de ar, né? O que que é? Então tem que investigar. E infelizmente nem todo mundo tem acesso, né, a essa investigação. Exato. E, e assim, parece uma coisa tranquila, mas teve um estudo que ele foi feito fora do país, né, nos Estados Unidos, que ele pegou várias pessoas entre 20 e 40 anos que tiveram Covid, e aí eles começaram a ligar para as pessoas após Covid para ver quantas tinham sintomas. E aí eles pegaram essas pessoas e colocaram numa ressonância, que é a máquina para
que é o padrão ouro para ver alterações no coração. 60% tinha algum tipo de alteração. Nossa, Entre caramba, é pessoas muito. jovens, né? Então, assim, é muita alteração. É muito. E aí teve a OMS também, o ano passado, saiu ligando para as pessoas que tinham coronavírus. E aí, nessas ligações, 20% das pessoas entre 20 e 30 anos tinham sintomas. Tinham ter parado o isolamento, mas elas ainda manifestavam algum tipo de sintoma, né? Ou seja, numa população super jovem que tem que trabalhar. Então, eu acho muita coisa, 20% nessa idade, né? E isso é que tinha algum sintoma, não é? Não foi rastreado com uma ressonância que pegou para ver se vai ter ou não e tá sem sintoma nenhum, né? Exato. É Temos um isso. grande desafio aí pela frente, né? Temos, e a gente não É, sabe quando que isso vai acabar, né? é. Essa é a verdade. E aí, só uma, assim, eu acho que tá todo mundo cansado de usar máscara, mas eu tava até vendo um relato muito interessante, que foi um paciente com coronavírus, que ele estava de máscara, estava com máscara comum, não tô falando de máscara N95, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu não tenho uma N95, nem precisa. A gotícula, que é o que transmite o coronavírus, ela é pesada, ou seja, você falando normal, sem estar cantando, gritando, ela vai a 1,5 metro, e logo ela deposita no chão e cai. Então, assim, tô falando de uma proteção com a máscara de pano. Então, ele estava nesse voo com 350 pessoas com a máscara de pano, com coronavírus, ele não sabia que estava, e ele ficou sentadinho no lugar dele. Aí terminou o voo, um voo de 15 horas de voo. Chegou no país do destino dele, ele saiu, e aí ele começou a ter sintoma. E aí o pessoal da empresa ficou monitorizando as outras Todo mundo. 349 pessoas que estavam no voo. Ninguém pegou. Ninguém pegou o coronavírus. Por quê? Porque ele estava de máscara, né? 15 horas, né? 15 horas de De voo. voo Então, mesmo. assim, é importante a gente usar, né? Infelizmente, a gente vai ter que usar essa máscara aí por um bom tempo ainda. É. É isso. É isso, né? Hoje a gente tá fazendo a live mais curtinha, né? Eu tô bem, tô até conseguindo falar bem hoje. Tiveram umas horas aqui que eu dei uma aceleradinha aqui de leve, mas nada. Então, eu queria dizer também que eu vou esperar eu ficar bem, né? Quando eu vou voltar mais leve. Então, não vou conseguir voltar atendendo 100% de manhã, de tarde, né? Como eu costumava fazer. Vou voltar mais leve. E que, logicamente, a parte cirúrgica eu vou voltar quando tiver segurança realmente de que vai ser seguro para mim e para a paciente, né? Que vai estar fazendo os procedimentos. E eu vou avisando aqui a vocês também, tudo, como vai estar. E já sinto que de ontem para hoje já melhorei já bastante. Teve uma outra colega Graças a nossa, Deus, né? gineco, a Tatiana Ribeiro aqui, que é ginecologista e é especialista na parte de reprodução humana, comentou aqui também que recebeu várias pacientes lá no atendimento dela falando de queda de cabelo, alteração de olfato. Então, assim, outra médica falando aí do testemunho também. Outras pessoas relatando que conheceram alguém que tiveram pericardite e tudo mais. Então, gente, vamos procurar ajuda, né? É. Não, e uma consideração, né? Assim, atenção, né, gente? Essa questão de pericardite, miocardite é uma questão séria, né? Foi o que eu sempre falo para as pessoas que têm pericardite. É sério, não é brincadeira. Se não trata adequadamente, inclusive ela pode fazer quadro de pericardite recorrente, né? Algumas pessoas precisam de uma cirurgia para tirar o pericárdio. Inclusive, tem um outro caso escrito de uma pessoa que fez o pericárdio, né? Que é essa estrutura que envolve o coração, ficou tão duro que ela teve que uma cirurgia, que é de peito aberto. Então, não é brincadeira, não é uma situação, a pessoa, ela está em casa porque ela quer. Quem está com pericardite, com miocardite, tem que ficar realmente desse jeito. E até atenção, quem teve, não pode voltar a fazer atividade física, fazer esforço assim, sem Ah, é, sim. autorização médica. E até é indicado repetir o exame. E tem pessoas que precisam ficar até 6 meses sem fazer atividade física, né? Quem é atleta, que quando abre quadro de pericardite, precisa realmente ficar parado 6 meses. Se for um jogador de futebol, ele vai ter que parar 6 meses de paciência. Por quê? Porque a vida dele é o mais importante, né? É, Nesse momento. é É verdade. isso. Então, perfeito. Obrigada, Adriana, mais uma Tem vez. umas perguntinhas aqui, posso só Tem? ver? Ah, Tem. pode sim. Posso? Veja aí, veja Tá. aí. Veja. Tem Uhum. uma perguntando assim: tive Covid grave, internação em UTI, ventilação mecânica invasiva. Fico super feliz, Andréia, por você ter conseguido sair.
ter ficado bem. E aí você falou que a sua maior sequela foi déficit cognitivo. Aí, Andréia, eu não sei como que foi a sua internação, né? Algumas situações que a gente tem que ponderar aqui. Será que você fez algum AVC, né? E assim, se for, ok, não fez AVC, e aí não sei como foi o seu relato, mas é bom às vezes ver se fez tomografia na época de crânio, se não avaliar uma indicação de uma ressonância agora. Eu acho que é o primeiro passo. Segundo passo é você tentar fazer treinamento mesmo, sabe? Começar a ler, fazer exercício de memória e aí procurar ajuda mesmo para conseguir melhorar esse déficit cognitivo. E aí só a gente sentando mesmo, conversando para tentar entender qual é esse déficit, mas existe sim tratamento e como ir melhorando, principalmente que é o que a gente fala de fazer exercício de memória. E aí tem bastante, até neurologista pode ajudar bastante, até mais do que eu que sou cardio. Mas tem o que fazer sim. Teve uma outra pessoa que acho que perguntou. Peraí. Ó, tive Covid 2 vezes e descobri agora como sequela um espessamento pericárdico, né? E sinto dor no peito e cansaço. Sim, é por causa da Tem que consultar, pericardite. né? Aí você Tem tem que que consultar, né? consultar e Tem tem que que consultar começar o direitinho. tratamento, né? É. E aí fazer exame, tudo direitinho mesmo. Deixa eu ver. Minha mãe teve, e na tomografia dela constatou um aumento das dimensões cardíacas. O que quer dizer? Então, o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras, né? E aí a gente tem que ver quais câmaras que foram aumentadas, né? Que ficaram aumentadas, e ver o porquê, né? Se foi embolia pulmonar, provavelmente foi aí as câmaras direitas, né? Se foi uma arritmia, pode ser o átrio esquerdo. Então, aí precisa de uma avaliação para eu saber o porquê e quais são as câmaras acometidas. Além do tratamento com medicação para pericardite, quais cuidados precisa ter para não piorar? Precisa tratar, né? E o tratamento até com colchicina de 6 meses. Então, precisa, 3 a 6 meses, precisa de um acompanhamento com cardiologista, isso é um fato. E aí, tentar tomar cuidado com essa questão de esporte, tudo. E aí, o ideal, nesse caso mesmo, é acompanhamento direto com cardio. Aí, falando da queda do cabelo, né? E realmente, aí a Michelle coloca, né, que a queda de cabelo tem uma questão de autoestima muito importante. E concordo plenamente. E Com lesão certeza. dermatológica também, né? Quem Também. fica muito tempo internado em UTI, às vezes toma medicamento que fica todo cinza. Então, pense o impacto dessa pessoa, né? Então, isso realmente tem todo o cenário. Pacientes e adolescentes podem ter pericardite, os casos de crianças com Covid têm ocorrido. Pode acontecer pericardite e pode, inclusive, que é bem comum em criança, ter alterações nos vasos que levam o sangue para o coração, nas coronárias, né? Então, pode ter, sim, esse tipo de alteração em criança, né? Inclusive, algumas até está tendo bastante caso de criança internada por causa disso. Tive Covid e agora sinto muita falta de ar e dor no peito. E a tosse que me incomoda demais. Tive em fevereiro. Pois é, também precisa ser investigado, né? Adriana, você falou de vaso, eu pensei aqui, esse coraçãozinho aí que você usou, será que você consegue mostrar aí a aorta? Tem muita gente que fica na dúvida no vaso principal e também átrio e ventrículo. Dá para mostrar nesse aí, será ou não? Dá, Ele esse aqui é o divide. meu. Ah, Esse aqui é o meu coração já. ele tá Deixa eu ver se eu afogado consigo. agora, né? Ele tá A com derrame pericardite. Eu pericárdico. te botei numa cilada agora. Eu fiquei aqui, agora como que eu vou deixar essa água aqui até eu colocar? Mas deixa. Não, se não der, tudo bem, a gente Não, marca tem, é outro dia. porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que estou tentando manter a minha elegância de não colocar meu dente aqui para abrir. Ai, ai, não me Mas, faz rir, não. Não posso rir assim, deixa eu não, ver. gente. Não. Vai. Mas a aorta é o principal vaso, realmente. Eu até peguei um caso de uma pessoa que teve rompimento da aorta e foi logo depois do Covid. A gente está estudando se foi uma coincidência ou se foi pelo Covid mesmo. Ó, então aqui eu tô tirando o líquido pericárdico, né? Tô diminuindo o líquido aqui. E aí, então, a aorta é esse vaso aqui, ó. Tá certo? Esse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui que é a aorta, ó. Acho que tem um número aqui que dá para Bem vocês grandona. verem. Esse Uhum. vermelho que sai duas aqui. Esse é o principal vaso do nosso corpo, né? Ele, quando ele rompe, por exemplo, que a pessoa tem pressão alta e aí não controla durante anos, ou fuma, ela pode aumentar de tamanho e romper. E aí é um evento catastrófico, né?
É isso. É isso. Então tá, gente, obrigada. Semana que vem, se eu tiver melhor, eu já vou marcar com as meninas uma outra live aí, mas Uma vamos ver outra como é que eu vou live. estar. Vamos ver como é que vai estar. Se Então tá, cuida, Adriana. melhoras e melhoras para Obrigada. todo mundo aí que teve Covid e não se recuperou 100%. Obrigada. Tudo de bom. Um Beijo, beijo. obrigada, Beijo. meninas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.